Vamos ler aqui esse material publicado na coluna da Júlia Noia, que traz aqui uma fala importante do José Disseu, tá? Para mim isso aqui é importante, porque a gente precisa entender que a disputa não está ganha, que a extrema-direita ainda está vencendo, tá? É o material que está publicado aqui, vou até selecionar para vocês. Ó. José Disseu disse que direita está ganhando disputa e critica a postura de Gleisi em relação a Haddad. Quase uma covardia. Fundador do PT defendeu reorganização da sigla para fazer frente à oposição. O que ele falou em relação à Gleisi aqui, eu já vou antecipar, que eu concordo parcialmente. Como assim? A crítica ela tende a acontecer. Não se pode deixar de fazer a crítica para agradar os colegas do partido. Isso eu discordo dessa questão de a gente não pode criticar. Não, a crítica ela tende a acontecer. Só que o que é que o José Disseu falou? Que publicamente o partido precisa se apoiar. E aí nas discussões internas o partido vai apresentar as críticas, as divergências, os pontos antagônicos que tem, porque a gente sabe que dentro do Partido dos Trabalhadores, assim como dentro do PSOL, que é o partido que eu sou filiado hoje, existem correntes distintas. Gente que é mais radicalizada, gente que é menos radicalizada, gente que é mais moderada, gente que é menos moderada, e isso faz parte do universo interno de alguns partidos de esquerda no Brasil, e é também parte do próprio grupo que discute a democracia. A democracia é isso, é a existência com divergências, é a discussão sem ataques. E o que é que ele traz é isso, né? Que o que tem sido feito em relação ao Haddad ali é uma covardia, porque toda vez que tem alguma medida em relação ao Haddad, se faz uma crítica ao Haddad, se faz uma crítica à postura política que está sendo tomada, e quando o resultado é positivo, se elogia o resultado e se omite ali supostamente o trabalho do Haddad. Ele diz que esse tipo de discussão deveria acontecer internamente. E neste caso eu também acredito que deva ser assim, porque como a gente diz no ditado popular, roupa suja a gente lava em casa e não na rua, né? Mas vamos ler aqui a matéria. Homem forte do primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente e um dos fundadores do PT, José Disseu, defendeu a reorganização do partido enquanto força política para fazer frente à direita no cenário polarizado vivido no país. Inclusive a mídia usa esse termo de polarizado, como se não existisse polarização de 89 para cá, né? Da primeira eleição direta depois da ditadura para cá. Como se tivesse tido só polarização de 2018 para cá. Enfim. Ex-ministro-chefe da Casa Civil entre 2003 e 2005, Disseu ainda fez críticas veladas à postura da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, diante das decisões tomadas por Fernando Haddad à frente do Ministério da Fazenda. Nesses anos, houve uma mudança social e cultural enorme por causa do neopentecostal e do fundamentalismo religioso, por causa da força dos partidos de direita. E nós recuamos, a esquerda como um todo, afirmou Disseu em entrevista ao Pod 13 do PT da Bahia, compartilhada no último sábado. Hoje, o país está muito polarizado e a direita está ganhando essa disputa política eleitoral. O ano passado, por exemplo, se a gente levar em consideração a eleição para conselheiros tutelares, que a extrema-direita pautou ali as eleições de conselheiros tutelares e conseguiu eleger a maioria de conselheiros em vários lugares do Brasil aí, justamente porque eles estão ganhando esse debate e o Disseu está certo. Tá? Na avaliação do ex-dirigente petista, a prioridade da legenda deve ser a reorganização do partido para retomar a expressão política que teria se perdido nos últimos anos. E esse movimento, para Disseu, deve vir também da sustentação da base do governo pelo próprio PT, sobretudo em medidas anunciadas e defendidas pela gestão Lula. Discutir, debater dentro da bancada, dentro do ministério, dentro do partido e com o governo, tudo bem. Mas quando o governo apresenta uma política, o nosso papel é apoiar. No caso do Haddad, é quase uma covardia nós não darmos apoio total a ele para todas as medidas que ele queira, ou que ele queria, né? Porque transformaram o déficit zero em um mal menor. Discorreu Disseu e sem citar nominalmente Gleisi, que travou diversos embates públicos aí com o ministro da Fazenda ao longo do ano passado. Eu não vou dizer ali, Disseu, apoio total, mas a discussão de alguns temas precisa acontecer nos bastidores, por vários motivos. Primeiro, o público, no geral, não entende algumas discussões políticas. Não entende, por exemplo, tem gente que não entende a questão do arcabouço fiscal, tem gente que não entende a questão do porquê que se fez uma negociação aqui, uma negociação ali, por que às vezes o governo cede o ministério para um grupo político, por que o governo precisa dialogar com o Centrão. O povão, no geral, não entende isso. O povão só sabe na cabeça deles, no geral, ali, que o Centrão só tem corrupto, que tá ali só para roubar, independente do lado do governo. Essa é a cabeça do povão, tá?
E que se eu entro no poder e dialogo com o povão, é porque eu sou corrupto também. O povo não entende as questões de regramento do funcionamento do Congresso, questões para poder abrir votação, quórum de votação, né, maioria simples, maioria qualificada, maioria absoluta. As pessoas não entendem isso. Voto de PL, voto de PEC, as pessoas não entendem. Então, algumas coisas do campo da política devem ser discutidas nos bastidores. Isto não quer dizer, Disseu, que o apoio deva ser incondicional, ilimitado e total. Não. A pessoa pode falar, não, a gente discorda de alguns pontos, mas ele é o ministro. E aí você não precisa dizer publicamente ali quais são os pontos. Você vai lá e dialoga internamente no partido, porque, como eu disse, roupa suja se lava em casa. E aí, nos bastidores, após resolver essa situação, você pode vir a público e falar: não, a gente discordava de tal ponto, a gente discordava de tal ponto, e a gente conversou com o ministro, a gente chegou a esse ponto de vista, a gente vai continuar divergindo disso aqui, mas a gente respeita isso, a gente respeita aquilo, para mostrar unidade, que eu acredito que é o ponto principal que o Disseu está querendo trazer nessa questão aí. Desde o começo do terceiro mandato, do governo Lula, a presidente do PT questionou diferentes medidas divulgadas e endossadas pelo ministro da Fazenda. Em episódio mais recente, em dezembro, os dois divergiram quanto à necessidade de déficit fiscal para o crescimento econômico. Enquanto Gleisi foi na contramão de Haddad e criticou a meta de déficit zero, uma das principais bandeiras do ministro, o petista afirmou que não há uma relação direta entre déficit e o crescimento do PIB. Em abril, ela criticou o alto escalão de Haddad por alterações no piso de gastos com saúde e educação, defendidos à época pelo secretário do Tesouro, Rogério Seron. Ao Globo, ela afirmou à época que Haddad nunca falou sobre isso conosco, fazendo referência ao integrante da equipe econômica, e disse esperar que o debate não seja encaminhado dessa forma. E aqui a gente precisa dar também um crédito à Gleisi de duas maneiras, tá? Do mesmo jeito que eu estou dizendo que ela tem de cobrar algumas coisas nos bastidores, ela, como presidenta do Partido dos Trabalhadores, precisa e deve estar a par do que acontece. Então, se o Haddad vai tomar alguma medida que vai ter impacto social relevante, de forma positiva ou negativa, ela, como presidenta do partido, como representante do partido no Congresso Nacional, já que ela é deputada federal também, ela precisa ser comunicada. Claro que a conversa primeiro é no Ministério, com o presidente da República, e depois chama ela e os outros líderes, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, para que eles possam saber explicar o que está sendo discutido. Não se pode simplesmente fazer de qualquer jeito e colocar a goela abaixo. Mas isso aí é uma coisa que eu ainda volto a dizer. Eu ainda acredito que discussões relacionadas ao partido precisam ser traçadas, precisam ser seguidas internamente. Sobre o caso aqui do fortalecimento da direita, o Disseu está completamente correto. Muita gente está achando que Bolsonaro perdeu a eleição e que agora está tudo tranquilo, e não está. O Nicolas Ferreira chega a liderar as pesquisas de alguns cenários em Belo Horizonte. Em São Paulo, quando você pega a somatória dos votos do Ricardo Salles e do Ricardo Nunes, somados, eles têm mais votos que o Guilherme Boulos, então eles podem vencer a eleição em São Paulo. Não é o que eu quero, mas eu sou cientista político, eu tenho que trazer a realidade para vocês. E muita gente está no clima de oba-oba, porque o Boulos isso, o Boulos aquilo. O Boulos é um ótimo candidato, mas a articulação política vai ser relevante. Como cientista político, por exemplo, eu entendi a necessidade da união com a Marta Suplicy. Como militante de esquerda, eu vou discordar. Mas como cientista político, que eu tenho de me basear em questões técnicas para entender o que é que o Boulos busca, ele busca um eleitorado mais, entre aspas, moderado, até de centro-direita ali, que simpatiza um pouco com a Marta, para tentar vencer a eleição em São Paulo. E aí a gente vai ter de fazer esse questionamento, né? Até quando isso vai durar? Vai depender da nossa organização, que é o que o Disseu disse. Ou a esquerda se reorganiza, ou a gente vai continuar apanhando da direita.